Bom, gente, então, sejam bem-vindos, né? A gente vai continuar essas informações a respeito da cinemática, é um assunto que eu já comentei em aulas anteriores. Como é uma continuação, então eu sempre tenho que voltar a algumas informações que a gente tem e que a gente viu. Como, por exemplo, o conceito de velocidade, espaço sobre tempo, que é a velocidade média. Aceleração é a variação de velocidade sobre a variação de tempo. E aí, quando você tem o cálculo de aceleração, você tem a unidade metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Que a cada segundo de movimento, você aumenta a velocidade em tantos metros por segundo. Então, os dados que envolvem aceleração, qualquer tipo de dado que envolva aceleração, automaticamente vocês têm que lembrar que a unidade de distância é metro e a unidade de tempo é segundo. Se tiver qualquer outro tipo de cálculo, tem que fazer a adaptação e botar para metro por segundo, tá, gente? Tem que fazer a transformação rápida. Lembrando que quando é de metro por segundo, quilômetro por hora, tem uma regra básica que a gente colocou em virtude do que representa quilômetros e hora em termos de metros e segundo. Então, você, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica o valor por 3,6. Se você tiver o dado em quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, o que é que você faz? Você pega e divide esse valor por 3,6. Então, tanto na ida quanto na volta, ou seja, tanto para quilômetros por hora quanto para metro por segundo, o valor é 3,6. Do metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica. De quilômetros por hora para metros por segundo, você simplifica. Não esqueça desse detalhe que a gente vai precisar em algumas informações aqui. Aí eu estava comentando com vocês a questão do estudo do movimento. Eu vou estudar o movimento, o pessoal passeando na rua. Não, aí você vai mangar do movimento. O pessoal que caminha tropeçando, o outro que caminha parecendo panigolé, batoré. Então, não é isso que a gente vai analisar. O que a gente vai analisar é o seguinte. Se o movimento ele está no sentido em relação à trajetória, né? Você lembra que a trajetória ela tem do marco zero, ou seja, que é a origem. Quando a gente diz que é a origem, o marco zero. E aí eu vou no sentido da trajetória, que eu defino como crescente, então eu vou chamar de sentido positivo, 0, 1 metro, 2, 3, 4, 5, ou eu venho no sentido oposto, essa trajetória. Então seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 metros. Então, quando a gente tem um móvel, tá? Um ponto material, ou seja, um corpo qualquer, que o tamanho dele não interessa no desenvolvimento da questão, por isso que eu chamei de ponto material. Ele sai indo para o sentido positivo da trajetória, a gente diz que esse movimento é progressivo. Mas se ele vem no sentido negativo da trajetória, ele é retrógrado ou regressivo. Tá? Então, se coloca regressivo, também considera. No entanto, a gente vai avaliar os movimentos em relação à aceleração. Então, a gente tem um movimento uniforme, que é aquele em que não há variação de velocidade, ou seja, a aceleração é nula, porque quando não há variação de velocidade, não tem ΔV. Se não tem ΔV, não tem como calcular e definir a aceleração, a gente diz que ela é nula, é zero. Então, por exemplo, você tem um móvel que está percorrendo, começou com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, terminou com 20. Se começou com 20, terminou com 20, velocidade inicial 20, velocidade final 20. Quando você faz o ΔV, não sei se vocês lembram o que é o ΔV. ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. Então, se a velocidade final é 20 e a inicial é 20, quando eu subtraio, zero. Zero dividido por 3, por 4, por 5, tanto faz, ele vai ser zero. Então, movimento uniforme, não há aceleração, porque a velocidade é constante. Velocidade constante diferente de zero. Professor, por que tem que ser diferente de zero? Imagina aí, minha velocidade é constante aqui. Qual é a minha velocidade aqui? Zero. Eu não estou saindo do lugar, então não é movimento. Certo? Então, para ter movimento, tem que ser velocidade constante e diferente de zero. E como a velocidade é constante, a aceleração automaticamente é nula. No entanto, a gente tem outro movimento, que é esse que eu vou tentar abordar hoje em algumas questões, que é o movimento uniformemente variável. Bom, quando a gente fala desses movimentos, a gente está analisando sempre uma trajetória retilínea. Se for uma trajetória curvilínea, circular, então vocês lembram que envolve alguns termos de trigonometria, e aí fica para os professores de física, formados em física mesmo, que trabalham com isso no primeiro ano, no segundo, tá? Vai depender de como o ensino médio está montado lá para vocês no próximo ano. Então, quando a gente tem movimento variado,
a velocidade ela não é constante, é variável. Bom, então, se é variável, eu tenho uma velocidade inicial que ela é diferente de uma velocidade final. Então, como elas têm diferenças, então eu posso calcular o ΔV aí agora. Ou seja, se eu tenho uma velocidade inicial, 0, que saiu do repouso, chegou a 20 metros por segundo. 20 menos 0, 20, então o ΔV foi 20. O indivíduo está com velocidade de 10. Ele passou para uma velocidade de 20. Então, qual foi a aceleração dele em tantos segundos que aconteceu isso daí? Então, a velocidade inicial 10 e a final 20, velocidade final menos inicial, então 20 menos 10, isso daí dá 10 de diferença. Ou seja, tem variação de velocidade. Tendo variação de velocidade, eu posso encontrar a aceleração. Até porque, gente, quando eu digo para você, o móvel acelerou, foi o que aconteceu com ele? Aumentou a velocidade. Mas o móvel desacelerou, ou seja, se ele desacelerou, a tendência dele é diminuir gradualmente a sua velocidade. Então, quando a velocidade inicial ela é maior do que a velocidade final, então isso daí quer dizer que eu acelerei, eu aumentei a velocidade. Tá? No entanto, quando a velocidade inicial é alta e a velocidade inicial é menor, eu estou parando, eu estou desacelerando. Então, quando eu digo que eu acelero, aceleração positiva. Quando eu digo que eu desacelero, a aceleração automaticamente é negativa. Imagine uma coisa que a gente vai estudar que é queda livre, tá? Eu tenho um slidezinho preparado para vocês daqui a pouco. Queda livre é a aceleração que puxa a gente para baixo, é a aceleração da gravidade. Que a gente vai arredondar para 10 para a conta não ficar difícil, tá? É 9,7777. Então, tem algumas questões que trazem 9,8, mas normalmente aqui nas provas, nas questões de exercício, eu vou colocar 10 para fechar a conta e a multiplicação fica mais fácil. Então, eu solto um objeto daqui de cima, dessa altura. Não precisa ser gente para saber que ele vai cair, né? Então, por quê? Porque a gravidade vai puxar. A aceleração da gravidade aqui na Terra, ela é de 9,8, aproximadamente 10. Então, o que é que vai acontecer com a velocidade quando eu soltar a velocidade do objeto? Qual é a velocidade que ele está aqui? Paradinho na minha mão. 0. Soltei, a velocidade dele vai ir aumentando gradualmente. Tá? Então, quando chegar lá no final, a velocidade vai ser muito maior do que aquela, claro, que ele iniciou. Da mesma forma, se eu pegar um objeto que está lá embaixo e eu jogá-lo para cima, joguei para cima, ele vai entrar no infinito, gente? Não tem força suficiente para isso. Mas ele vai ter uma velocidade grande de partida, mas quando ele chega lá no final, ele dá uma paradinha para depois retornar. Então, ele começou com uma velocidade grande, terminou com uma velocidade pequena, certo? Então, quando eu pego o objeto aqui, 0, e lá a velocidade é maior, velocidade final maior do que a inicial, a aceleração é positiva. Então, a gente diz que é mais 10 metros por segundo ao quadrado. Mas se eu peguei aqui, joguei para cima e ele parou, tem uma força, uma aceleração puxando para baixo o tempo inteiro, mas fazendo com que a velocidade diminua. Então, ele está desacelerando. Se ele está desacelerando em 10 metros por segundo ao quadrado, então fica menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Porque é uma desaceleração. Desaceleração faz com que a velocidade final, porque a velocidade final é maior e a velocidade final foi menor. Joguei, parou aqui em cima para depois retornar. Então, a gente vai ter que analisar essas questões também para poder compreender, entender, e não simplesmente pegar lá uma questão, pegar uns cálculos, não é simplesmente o cálculo, que é a matemática. Tá, gente? Quando você faz a interpretação das informações que tem no conteúdo, e aí utiliza a matemática para resolver, aí você trabalhou com física. Então, movimento uniforme, movimento uniformemente variável. Eu já cheguei a comentar com vocês sobre o movimento uniforme, certo? Que foi esse daqui, ó. Certo? Então, trabalhei com esse daqui, movimento uniforme. Vou colocar a partir do slide que a gente já viu. Pronto, então a gente tem aqui o movimento uniforme, que a aceleração escalar instantânea é constante igual a 0. A gente tem a velocidade escalar, tem que ser constante, evidentemente, mas diferente de 0, tá? Esqueci de colocar aqui. Um corpo em movimento uniforme sempre percorre
sempre a mesma distância, claro que a velocidade é constante, então ele tem sempre, a cada segundo, ele percorre a mesma quantidade de metros. 20 metros por segundo, um segundo, 20 metros, outro segundo, 20 metros. Tá? Então, sempre espaços iguais. Já no movimento acelerado, os espaços vão ser diferentes, porque as velocidades, ou elas vão aumentando, ou a velocidade vai diminuindo. Então, a função horária do movimento uniforme, ela vai depender basicamente daquela fórmula de velocidade média, que é a função horária da posição escalar em função do tempo. Então, observe que a fórmula que eu tenho aqui, essa é a função horária, tá, gente? Essa daqui é a funçãozinha horária que a gente tem. Vou colocar o último ponto aqui. Então, como essa daqui é a função horária que a gente tem, D igual a DI mais VT, tá? Então, distância final igual a distância inicial mais velocidade vezes tempo. Por que a gente diz que é a distância em função do tempo? Porque a gente coloca assim, a gente coloca alguns dados em que oferece para vocês o valor da distância inicial, o valor da velocidade, só não diz o tempo e nem a distância final. Porque eu quero saber a distância depois de tantos tempos de movimento, tanto tempo de movimento. Tá? Então, por isso que a gente diz que é posição em função do tempo. Então, observe que essa fórmula daqui, na verdade, é essa mesma. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Não há mudança, certo? A gente só fez o quê? Transformar. ΔD, dF menos DI, fez extremos e meios e chegou a esse ponto. Então, a fórmula é a mesma. Tá? Não tem por que ficar preocupado que é uma fórmula mais. A fórmula é a mesma. Só que a gente fez uma ampliação, a gente fez uma transformação de dados. Só isso. Viu? Mas nas questões que envolvem funções horárias, ela vai ser trazida assim. Em questões avulsas, que não seja diante de uma função horária, você pode trabalhar com qualquer uma das duas, porque o resultado vai ser sempre o mesmo. Bom, então, a gente discutir uma questão aqui. Essa questão, um ponto material está em movimento uniforme e sua função horária da posição escalar é de D igual a 160 menos 20t. Com valores no SI, determine posição inicial. Lembre que essa fórmula, essa aí que eu comentei já, né? Essa formulazinha daqui, essa função horária, representa essa fórmula, D igual a DI mais V vezes T. Então, esse 160 representa o DI, certo? Ou seja, a distância inicial. Como eu tenho cálculos no SI, que é Sistema Internacional, automaticamente a distância em metros e o tempo é em segundos. Beleza? Então, velocidade, posição inicial, DI. Qual é esse valor? 160. Velocidade escalar. O que representa esse valor 20 aqui? Ó? Ele está no lugar do V, tá vendo? Ó? V e o T. Só que ele está negativo. Como ele está negativo, na verdade é porque a gente considera que a distância inicial é maior do que a distância final. Ou seja, ele partiu do ponto inicial, final da trajetória, e está voltando para a origem da trajetória. É só indicando que o movimento é regressivo. Então, aqui, o tipo de movimento, eu não preciso nem calcular nada. Distância inicial, 160. Velocidade, se quiser, pode colocar menos 20 metros por segundo, tá? Porque velocidade é sempre valor positivo. Mas aqui está indicando que é menos, só para indicar que o tipo de movimento é regressivo, ou retrógrado. Certo? Então, velocidade negativa, movimento é retrógrado. Nesse caso, a única questão que vai exigir cálculo é essa daqui, ó, a posição escalar do movimento aos 8 segundos. Então, lembrando que a distância inicial é 160, a velocidade média menos 20 ou 20, tanto faz, não tem problema. E a letra C, que a gente calcula substituindo simplesmente o T, que é 8 segundos. Nada mais do que isso. Substitui aqui 8 vezes 20, 160, a distância é 0. Ou seja, o que foi que aconteceu com esse módulo? Ele saiu do lugar 160, tá? 160, e voltou para a origem. Eu só estou dizendo isso, que ele voltou para a origem. Então, ele partiu da origem, a distância inicial foi 0, que é o marco inicial da trajetória, e ele foi até a distância 160. Então, como ele saiu da distância maior, tá? E chegou na distância com o valor menor, é porque ele retornou na trajetória. O valor menos 20 foi para isso. Certo? Então, essa letra D, que tipo de movimento é retrógrado, ou você considera que a velocidade é negativa por causa disso, ou você interpreta
que é porque ele saiu do ponto 160, que é a distância inicial, e a distância final foi zero. Ou seja, o que foi que aconteceu? Ele voltou, certo? Então, isso daí foi uma questão só de variação, função horária da distância em função do tempo no movimento uniforme. Bom, o que mais complica é a partir de agora. Tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com um movimento uniformemente variável. Tem que ter variação de velocidade, como eu já fiz o comentário prévio. Movimento cuja aceleração escalar instantânea é constante e diferente de zero. Lembre, viu? Lá no movimento uniforme, quem é que tem que ser constante e diferente de zero? A velocidade. Certo? Mas aqui não é velocidade, né? Quem é que tem que ser constante e diferente de zero? A aceleração. Porque lá a velocidade é constante, mas aqui a velocidade é variável. Então a velocidade aqui não pode ser constante. A velocidade tem que ser variável. Só que para ser variável, tem que ter aceleração positiva ou negativa. Certo? Ou seja, a aceleração é um valor constante e diferente de zero. Sendo ela uma aceleração constante e diferente de zero, então a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade a cada instante do movimento, ela aumenta ou diminui, de acordo com essa aceleração. Certo? Ou ela vai aumentando 2 metros por segundo a cada segundo, ou ela vai diminuindo 2 metros por segundo a cada segundo. Isso quer dizer que ele está com aceleração positiva, aumentando a velocidade, ou com uma desaceleração, aceleração negativa, que vai diminuindo a velocidade. Então, vocês observem que isso aqui tudo é parte teórica, porque com base no que a gente tem de informações de teoria, aí fica mais tranquilo, fica melhor que você passa a colocar esses conceitos nas questões que envolvem problemas, como a gente vai observar daqui a pouco. Então, a aceleração escalar instantânea em função do tempo. No movimento uniformemente variado, a aceleração é um valor constante e diferente de zero. A velocidade escalar instantânea em função do tempo, como é que ela é aqui no movimento uniforme? Ela varia, porque ela depende para ter aceleração, automaticamente tem que ter variação de velocidade. Então, tem que ter aceleração igual a ΔV sobre ΔT. Quem é esse ΔV? Velocidade final menos inicial. Lembre que aqui a gente faz extremos e meios, A vezes T, VF menos VI vezes 1. Fez isso, V menos VI, que é a velocidade inicial, igual a A vezes T. Transfiro esse menos VI para lá, que vai positivo. Então, a função horária da velocidade pelo tempo é essa. V, que é a velocidade final, igual a VI mais A vezes T. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, não é novidade isso daqui. Por que não é novidade? Porque essa forma nada mais é do que essa mesma, só que transformada. Assim como eu fiz, que a gente faz, né? Para a velocidade, no movimento uniforme, transformou para deixar a velocidade em função do tempo. Aqui, distância em função do tempo. Aqui a gente coloca a velocidade em função do tempo. Beleza? Porque a velocidade é o fator que varia. Em relação à posição escalar, a fórmula, a função horária, ela é um pouquinho maior, tá, gente? Ela é D, que é a distância, igual a distância inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, quando é que eu vou usar essa função horária? Quando só tiver as três informações: velocidade, aceleração e tempo. Quando a questão pedir distância no movimento variado, você não pode usar essa. Ah, professor, por que eu não posso usar essa? Tem distância aqui, gente? Tem unidade de distância nessa fórmula? Não tem. Se não tem unidade de distância, então essa função horária eu não posso usar. Eu posso usar essa. Certo? Porque tem distância, mas tem que ter velocidade, tem que ter aceleração e tem que ter tempo. Certo? Tem que ter todos. Mas, às vezes, a gente quer uma questão em que não foi dado o valor de tempo para vocês. Então, a partir de algumas técnicas de cálculo, né, de definição, chegou-se a essa função horária da velocidade em função da distância. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A, que é a aceleração, vezes o ΔD, que é a distância, ou ΔS. Se for a altura, seria ΔH, tá, gente? Porque a altura é representada com a letra H.
que a gente vai ver em cálculo de queda livre, mas vai ser a mesma função. Falou em relação à distância, o espaço, por isso que é ΔS, distância, ΔD, ou altura, que é o ΔH. Mas é a mesma coisa, falando sobre noções de distância. Então, são as 3 funções horárias, por isso que eu disse que é um pouquinho mais complicado, porque tem 3 funções horárias para esse movimento uniformemente variável. Velocidade em função do tempo, distância em função do tempo, velocidade em função da distância. Observe que aqui não tem tempo. Então, eu coloquei uma questão basicamente para cada das funções horárias, para a gente discutir, para ver se consegue compreender. Lembre que tudo isso aí é teórico, vocês encontram tranquilo nos materiais do livro. Então, vamos lá, para uma questão simples. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado e sua função horária com valores no SI, é importante lembrar que é SI. Por quê? Porque a distância vai estar em metros e a aceleração metro por segundo ao quadrado, ou seja, os valores de metro e segundo sempre em cada uma das unidades. Um corpo realiza um movimento uniforme, sua função horária é de D igual a 50 menos 8T mais 3T ao quadrado sobre 2. Determine. Bom, então, letra A, valores de distância inicial, velocidade inicial e aceleração. Aqui, gente, não se calcula nada. Nessa letra A, você não vai calcular nada. Você vai extrair. Só vai identificar na equação. Só vai identificar na função horária. Tá? A função horária da velocidade e a velocidade escalar quando o tempo for de 10 segundos. Então, vamos tentar analisar essa fórmula. Observe qual é a fórmula da função horária. D, tem um Dzinho aqui em cima, igual a DI, quem está no lugar dele? 50, tá? Então, aí vai ser 50 metros, mais VIT, aqui tem quanto? Menos 8, está indicando só que o movimento é retrógrado, certo? Então, observe que ele está retornando, mas a velocidade aqui é de 8 metros por segundo, mais AT ao quadrado sobre 2, tá vendo? Quem é esse 13 aqui? Esse 13 é esse A, porque ainda tem um 2 aqui embaixo e o T ao quadrado. Então, eu só vou identificar distância inicial, 50 metros, velocidade inicial, 8 metros por segundo, e aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Tem que lembrar só das unidades. Então, o que a gente tem de observação nessa primeira questão é só isso. Distância inicial, 50. Velocidade inicial, menos 8 metros por segundo. Pode colocar só 8, que é a função modular. E aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui foi a letra A. Observe que eu não calculei nada. Só fiz pegar. A função horária da velocidade. Tá? A gente vai ter que montar. Então, qual é a função horária da velocidade? Não é essa? V igual a VI mais AT? Ah, professor, esqueci. Por isso que vocês vão responder exercício para conseguir fixar essas informações. A função da velocidade em função do tempo, a função horária, né? Então, velocidade em função do tempo está aqui. O que é que eu vou precisar para montar essa função horária? Velocidade final não precisa, eu preciso da velocidade inicial. Qual é esse valor? Menos 8. Aceleração, desculpe, 8, tá, gente? Que é a função modular. Aceleração, qual é o valor da aceleração? 3 metros por segundo. Beleza? Então, lembre que a velocidade aqui foi negativa só para dizer que o movimento era retrógrado. Mas a gente considera que a velocidade é 8. Então, velocidade final igual a 8 mais 3t. Pronto, acabou. Essa aí é a função horária. Não tem que resolver mais nada. Só substituir o valor do VI e o valor de A. Beleza? Agora, a letra C é que eu vou ter que aplicar uma multiplicaçãozinha simples. Por quê? Porque eu vou pegar essa mesma função horária, tá vendo? Que era a velocidade escalar no tempo 10 segundos. Então, eu vou pegar essa mesma equação que eu montei, tá vendo aqui? Eu vou pegar a mesma equação e só vou substituir no lugar do T, 10. V igual a 8 mais 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Então, você vai ter 32 metros por segundo como valor de velocidade. Tá? Então, a velocidade final atingida, 32 metros por segundo. Só teria diminuição de velocidade se a aceleração fosse negativa. Certo? Aí a gente colocaria menos tanto. Tá? Mas a aceleração positiva continua sempre com os mesmos valores. Se eu quero em quilômetros por hora, lembre que eu multiplico, tá? Não foi o pedido da questão, mas eu posso fazer isso. Multiplico por 3,6, que dá em total de 115,2 km por hora. Beleza?
Vamos lá para outra questãozinha aqui, antes que o nosso tempo se encerre, para não ficar muito longo esse vídeo, né? Então, a gente trabalha a queda dos corpos. Lembrando que queda dos corpos, qualquer objeto que você derrube, ele não cai fazendo curva. Ele cai em linha reta. Por isso que a gente trabalha quem trabalha com construção, o pedreiro usa um prumo, certo? Que é um prumo. Um objeto com peso lá embaixo, para ver se ele está em linha reta. Se ele está no prumo, tá? Então, se a parede está no prumo, você coloca assim, o pêndulo fica muito distante, então ele não está no prumo, porque o pêndulo está em linha reta e o objeto está inclinado. Se você fizer isso, aí o objeto vai cair, certo? A parede vai cair. Então, é uma trajetória retilínea. Aumenta a velocidade e a distância a cada segundo de movimento. Por quê? Porque descendo, lembra do ditado, para descer todo santo ajuda. É o santo da gravidade, tá, gente? Porque a aceleração gravitacional, ela é positiva. Para baixo, na queda dos corpos, ela é positiva. Quando é que ela vai ser negativa? Quando ela faz diminuir a velocidade, ou seja, quando você joga o objeto para cima. Mas como a gente está trabalhando queda, né? Então vai ser lá para baixo. Então, em alguns casos, deve-se considerar a resistência do ar, mas geralmente a gente não considera, porque tem que colocar a função do atrito aqui, tá? Complica demais a vida da gente. Então, a gente não considera, desconsiderando o valor da resistência do ar. Tá? Acabou o problema, resolve mais fácil. E é um movimento uniformemente acelerado, ou variável, né? A aceleração é chamada de aceleração da gravidade, então, toda a equação que a gente tinha lá atrás, que colocava a letra A de aceleração, agora a gente coloca a letra G. Só faz trocar a letra, mas a representação e as expressões são sempre as mesmas. Perto da superfície da Terra, ou seja, a uma distância não muito grande, a aceleração, por quê? Porque quando você vai mais distante, vai diminuindo a força de atração dos corpos, né? Mas quando chega a um determinado limite, a força de aceleração chega a 9,8 metros por segundo, aproximadamente, e a gente aproxima ainda para 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que subida desacelera, que é um movimento regressivo, progressivo, que vai aumentando a distância, e para baixo a aceleração é positiva, mas a distância vai ficando próxima do zero. Certo? 1 metro de altura, 1 metro de altura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 metros de altura. Então é progressivo, lá para cima. De lá de cima para baixo, 100, 90, 80, 50, 40, 10, 20, 0. Então ela vai diminuindo, por isso que a gente chama de movimento retrógrado. São alguns conceitos básicos. Bom, então a gente tem uma questãozinha aqui. Um objeto que estava suspenso foi lançado a certa altura até tocar o solo. Depois de 5 segundos, determine a velocidade do objeto ao tocar o solo. Gente, eu quero a velocidade final, certo? Então, o que eu tenho aqui? Foi lançado de certa altura, que é H1. A velocidade inicial, ele estava suspenso, então se ele estava suspenso, estava preso. Velocidade inicial, 0. A velocidade final, também não sei, tá? E a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo. Observe que essa daí eu pedi para adotar 9,8. Mas para facilitar, eu vou colocar 10 na prova. Viu? Então, até tocar o solo no tempo de 5 segundos. Pronto, são as informações. Delta T, 5 segundos. Determine. Velocidade. Gente, como eu quero velocidade, tem aceleração e tem tempo, então a função horária que eu vou utilizar é essa daqui. Certo? Vou voltar aqui um pouquinho. A função que eu vou observar, ou eu coloco aquela função V igual VI mais GT, certo? É só trocar o A de aceleração, trocar pelo G, ou eu substituo na equação de força de gravidade, ou de aceleração simples, né? Então, o que é que eu tenho de informações dessa forma? Eu tenho G, que é a gravidade, 9,8, não tenho a velocidade final, a velocidade inicial é 0, e o tempo foi de 5 segundos. Então, eu substituo VF menos 0, VF, tá? Então, a velocidade final, e faz tempo vezes 9,8 vezes 5 e VF vezes 1, que dá 49 metros por segundo. Tá? Uma velocidade grande esse daqui, tá, gente? A cada segundo, 49 metros, você quase um raio. Tá? Bom, aí você tem o seguinte, a outra pede altura. Gente, a altura tem aceleração, tem tempo e tem gravidade. Gravidade, aceleração e velocidade inicial. Então, como eu quero distância, eu não vou utilizar aquela
velocidade em função da distância. Vou utilizar a distância em função do tempo. Então, das três funções que a gente tem, a que tem que ser usada é essa. Observe que eu só troquei a letra D pelo H e a letra A pelo G, certo? Que é de altura e aqui de força de gravidade ou da aceleração da gravidade. Desculpa, não a força, tá, gente? Aceleração. Então, qual é a altura? Em que altura ele foi lançado? A altura final foi zero, porque ele chegou ao chão, tá? A H1, HI, não sei. Não sei qual foi a altura que ele foi lançado. Velocidade inicial que ele partiu, zero. Certo? Porque ele está em repouso, ele está pendurado, suspenso. O tempo, 5. A aceleração da gravidade, 9,8. Vezes o tempo, que é 5, elevado a 2. Então, só fiz substituir. O problema de vocês, a escolha da função e colocar os dados no ponto correto. 5 elevado a 2, 25, vezes 9,8 dividido por 2. Certo? Então, aqui dá 245 sobre 2, e aí dá menos 120, desculpa, mais 122, tá, gente? Aqui é positivo, viu? 122,5 metros, foi a altura em que o objeto foi lançado. Bom, gente, então tem mais algumas questões ainda para a gente discutir, mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, aí eu paro por aqui e depois eu mando qualquer questões para vocês, para a gente discutir em outra oportunidade. Beleza? Então, gente, valeu, tchau e até a próxima.